aproveitando o início de ano, eu vou falar aqui um pouco sobre meus projetos que eu desenvolvi no ano passado, né? No ano de 2024. Foram vários projetos que eu desenvolvi aqui, tanto da área de Machine Learning, quanto da área de Data Science. Vou contar um pouco da minha história, né? Como é que eu comecei a estudar essas coisas. Vou falar também sobre o projeto MLP Mini, né? Que foi um dos projetos que eu criei ano passado de redes neurais, né? Tem a ver com Deep Learning, né? Aprendizado profundo. E também um pouco sobre como que o Backpropagation ele funciona, né? Também relacionado aí aos meus estudos, né? Nessa época, desde 2021, eu ia estudando sobre Machine Learning, depois eu fui para Data Science, Visão Computacional e depois Deep Learning, né? Eu também aprendi termos como aprendizado por reforço, né? Fiz alguns projetos sobre isso também. Mas o meu maior foco foi Deep Learning, foi Visão Computacional e Deep Learning. São duas coisas que eu gosto pra caramba. Então, para começar, né? Eu vou então mostrar aqui o projeto MLP Mini, que é um projeto que eu já mostrei aqui no canal uma vez, lá no ano passado, né? Eu postei um vídeo ano passado, que era sobre esse projeto aqui, classificador de dígitos. E esse projeto ele é bem completo. Ele implementa, né, uma rede neural que eu criei, né, do zero, que é essa rede neural aqui, MLP, né, que é a que eu vou mostrar nesse vídeo, né, a MLP Mini, né. Se vocês assistiram esse vídeo, né, vocês vão se lembrar que era um programa de classificação de dígitos, né, onde eu poderia inserir os meus dígitos, né, escritos à mão aqui. Ele poderia treinar esse modelo de rede neural, né, para poder então classificar esses dígitos, né, se é um W, se é um X, se é um Y, enfim. Era possível então fazer uma previsão, uma estimativa, né, uma classificação, melhor dizendo, desses dígitos aqui. Lá no vídeo, né, eu mencionei aqui em detalhes, né, que esse projeto ele foi criado dando continuidade a esses projetos meus, né, o MLP Mini, que é essa rede neural, né, a implantação da rede neural que eu escrevi do zero, né, em JavaScript. Lá no ano passado eu criei esse projeto, né, em 2024. Então eu tinha escrito do zero uma rede neural, né, o MLP Mini. Desenhador de dígitos foi um outro programa também que eu criei, pensando para criar esse programa, né, classificador de dígitos aqui, que ele é o que desenha esses dígitos, né. Aí eu só uni os dois, eu peguei aquele meu projeto MLP Mini, que eu tinha criado ano passado, né, e também esse desenhador de dígitos, juntei um só, né, nesse classificador de dígitos e criei uma aplicação, né, também, que foi aquele vídeo que eu postei, né, eu expliquei isso. Tá lá no canal, né? Se vocês quiserem ver, se vocês não assistirem esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam, tá bem interessante, bem completo aqui as explicações. Então, falando sobre o MLP Mini, que é esse projeto, né? Se vocês clicarem nesse link, né, que aparece também lá no vídeo, vocês vão ser direcionados para esse projeto aqui, o MLP Mini, né? Que MLP é uma sigla que significa Multilayer Perceptron, ou Perceptron Multicamadas, né? Para quem não sabe, o Perceptron, ele é um modelo de rede neural bem antigo, criado lá na década de 40, né? E aí depois, nos anos seguintes, surgiu uma nova arquitetura de rede neural chamada Multilayer Perceptron, né? Ou Perceptron Multicamadas. Inicialmente, né, eu criei esse projeto com a ajuda do ChatGPT. E aqui tem uma breve introdução, né, que fala sobre esse projeto. Esse projeto contém uma implantação independente de uma rede neural MLP em JavaScript, né, gerada com a ajuda de inteligência artificial. A rede foi implementada sem o uso de bibliotecas de aprendizado de máquina ou notação matricial. Ela foi criada do zero. Ela pode ser configurada para suportar múltiplas camadas e unidades, sendo aplicada ao problema clássico do XOR, que foi o exemplo, né, que eu citei aqui, um dos exemplos de uso, né, que é o exemplo padrão aqui que vai ser introduzido aqui nesse README. Existem outros exemplos na pasta testes aqui, de classificação e de regressão, mas esse exemplo aqui do problema do XOR, ele é o exemplo padrão aqui que está sendo descrito nesse README. Então aqui tem uma visão geral, né, falando que uma MLP é uma rede neural feed-forward, totalmente conectada, né. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão encontrar mais detalhes na Wikipedia e outros sites, né, outras informações aí, com uma ou mais camadas ocultas. Este código usa a função de ativação sigmoide e implementa o algoritmo backpropagation, ou retropropagação, em português, para ajustar os pesos da rede durante o treinamento, ou seja, os pesos do modelo, né, que eu até cheguei a mencionar naquele vídeo, de maneira mais geral por cima, né, mas internamente o backpropagation, ele calcula gradientes, né, que atualizam os pesos, né. Eu vou falar mais sobre isso, né, em futuros vídeos aqui no canal, entrando em detalhes sobre o que é gradiente, né, como é que calcula isso, até sobre algumas coisas de cálculo, que eu também fiz curso sobre isso, né.
Essa movimentação ela foi desenvolvida de forma independente, né, para ser simples e didática, né, com um propósito didático, né, realizando cálculos de elemento a elemento. Então eu não uso notação matricial para ficar mais fácil, né. Tem algumas características dele, do algoritmo backpropagation, um exemplo de como que usa, né, como é que constrói aqui essa rede neural. A função train é usada para treinar a rede e a estimate é usada para fazer estimativas. Temos um exemplo aqui de como que instala, né, esse projeto e tal, e um pequeno exemplo aqui de funcionamento. Aí aqui dentro, né, você vai encontrar uma explicação do algoritmo que eu escrevi em detalhes, né, quando eu estava desenvolvendo. Eu fiz esses testes aqui, escrevendo em detalhes, né, como é que o algoritmo funciona, cada passo, né, feito. Então o problema que eu escolhi foi o problema do XOR, né, eu até tenho aqui um teste de integridade, que é um tipo de teste que eu sempre fiz para determinar, né, se o resultado continua sendo o mesmo, né, para verificar se o código sofreu alguma alteração ou não, né, se tudo está funcionando como deveria, melhor dizendo. Você tem aqui os resultados, né, os resultados do teste do XOR vão ter que ser esses, né, e o hash deles também, eu comparo pelo hash também, para ver se tudo tá ok, né, se uma atualização que eu fiz não tenha alterado, né, o que era para estar funcionando antes. Ele vai explicar aqui, ó. Explicamos como o algoritmo backpropagation é implementado para resolver o problema do XOR. Este guia detalhado, ele descreve cada etapa do cálculo dos gradientes, desde a camada de saída até as camadas ocultas, destacando como a estrutura dos dados, this.layers e this.height são usados. Isso está escrito assim porque o backpropagation ele começa calculando os erros na camada de saída, ou seja, nas unidades de saída, né, da rede, que são elas que vão dar a resposta, né, a estimativa do modelo. Depois o backpropagation, como o próprio nome diz, né, ele vai retropropagar, ele vai pegar esses erros e mandar para trás, né, para as camadas ocultas. Então, o erro de uma camada oculta depende dos erros da camada seguinte. A estrutura, né, temos aqui as camadas, os pesos, e essa notação rates LJK representa o peso entre a unidade J da camada L e a unidade K da camada seguinte. Isso aqui é muito importante na hora de fazer o backpropagation, né? Essas notações elas vão ser muito usadas lá. Então, no início desse texto, né, ele começa definindo aqui o objeto layers, ele descreve como ele funciona, né? Se vocês quiserem, não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, se vocês quiserem ler essa documentação aqui, podem entrar no meu repositório, vocês vão encontrar aqui. Elas estão disponíveis aqui. Então, vou explicar um pouco sobre os índices, né? Aí tem as iterações desse backpropagation, como é que ele funciona, né? No primeiro for, quando ele vai iterar sobre as camadas do backpropagation, nesse trecho de código aqui, a variável L começa com o valor de heights menos 1, porque o código ele ignora, né, a camada de saída, pois já foi calculada, né? E aí tem alguns detalhes, né, sobre esse laço for, né, sobre esses valores numéricos que ele usa, né, como que essa iteração é feita. Então ele cria uma variável chamada erros, né, que armazena os erros da camada, e ele vai percorrer um outro loop, ele vai criar um outro loop que vai percorrer as unidades, né, da camada seguinte. Então, se vocês quiserem ler também detalhes sobre isso, né, talvez fique um pouco confuso falando por cima, mas aqui está tudo bem explicado, né. E para concluir essa explicação, eu vou mencionar esse slide, né, que eu desenvolvi também, para apoiar nessa explicação como se calcula os gradientes das unidades usando o backpropagation, que tem a camada A e a camada B. A camada A seria a camada oculta e a camada B seria a camada de saída. O x1 e o x2 seriam as entradas, né? Então, na primeira etapa de propagação, de feed forward, a unidade A1 recebe x1 e x2. A unidade A2 também recebe x1 e x2. Aí eles produzem sua saída. E a unidade B1 recebe A1 e A2 como entrada. E a unidade B2 recebe A1 e A2 também como entrada. E elas têm pesos, né? Esse WA1B1, ou seja, o peso que sai do WA1, ou seja, o peso W que sai do A1 até o B1, né, melhor dizendo, essa conexão aqui. E o WA1B2 seria o peso do valor que sai de A1 até B2. Então, essa conexão aqui. B1 e B2 produzem saídas, né? A saída do B1 e a saída do B2. Essas saídas aqui já são a previsão, são a estimativa do modelo, né? Então, tem um exemplo mais didático aqui ensinando como é que calcula esses erros na camada oculta. Na camada de saída é muito fácil, né? A camada oculta está aqui embaixo. A camada de saída só pega a saída do
da unidade menos o valor esperado dessa unidade, multiplicado pela derivada da função de ativação. Eu também não vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo, né? Eu vou explicar isso em outros vídeos aqui. E para calcular o erro de uma unidade da camada oculta, vai envolver um somatório, né? Uma soma. Então, o erro da unidade A1, que está aqui na camada oculta, percebe que ele está conectado com B1 e B2 da camada seguinte. Então, isso vai ser levado em conta, olha só. Ele vai pegar o erro de B1 vezes o peso de A1, B1, mais o erro de B2 vezes o peso de A1, B2. E assim continua, né? Se tivesse um B3, B4, B5, esse ETC que representa isso, né? Essa soma ia continuar, é um somatório. No final, né, multiplica pela derivada da função de ativação de A1. Então, você soma todos os erros da camada seguinte, multiplicando, né, pelos seus respectivos pesos, né? E é assim que funciona, né? Então, essa é a explicação de como que o backpropagation ele funciona, né? Esse slide que eu tinha criado, né? Na mesma época que eu tinha criado essa explicação, né, eu também tinha criado esse slide para complementar. Então, temos aqui uma explicação em texto, cruzona, bruta, e uma explicação em imagem, né, que é mais dinâmica, mais didática. E para complementar, né, eu gostaria também de apresentar, obviamente, o código, né, desenvolvido aqui por mim, do mlp.ts. Ele foi criado em TypeScript, né, utilizando vários instrumentos do TypeScript aqui. Você tem uma estrutura, né, com os pesos, os bias, né. O peso é uma matriz que representa os pesos de cada unidade, de cada camada da nossa rede, né, e bias é uma matriz que tem apenas duas dimensões, porque ele armazena... existe apenas um valor de bias para cada unidade de cada camada. Então, é por isso que tem essa diferença. Os pesos é um array de 3 dimensões e os bias é um array de 2 dimensões. Aí vamos para a parte mais interessante, que é a parte do treinamento, né? Eu criei esses códigos aqui. Essa parte que eu quero destacar aqui mesmo é a parte do treinamento, da função train. Tem a função compute train cost, que calcula o custo, né? Ou seja, o erro das amostras aqui. Aqui embaixo tem a função estimar, né, que faz então aquela primeira etapa da imagem, né, a propagação, a feed forward. Ele recebe então a amostra, né, que são as entradas, né, as características, né, da amostra aqui, que é um vetor de números, né. Aí ele vai chamar isso de ativações. Então ele vai armazenando as ativações por camada. Então para cada camada ele vai percorrer cada unidade aqui e fazer uma acumulação, que vai ser o valor do peso da unidade para aquela entrada, né, vezes o valor daquela entrada. Então, na propagação, na hora que eu estou gerando a estimativa do modelo, né, cada unidade ele vai produzir a sua saída multiplicando o peso da entrada pela entrada, ou seja, entrada vezes peso, mais entrada vezes peso, mais entrada vezes peso. E no final, eu vou também somar o bias, né, que é um peso à parte, né, que não está associado a nenhuma entrada. Aqui eu vou ter uma função de ativação. Eu posso ter várias funções, né? Por padrão a gente usa a sigmoid. Eu estou utilizando a sigmoid aqui. Eu falo a gente usa sigmoid porque a maioria dos modelos de redes neurais utilizam sigmoid, né, como função de ativação padrão. Então é a função muito usada aí. E eu também coloquei aqui a função sigmoid por padrão, se você não falar qual função que tem. Mas tem várias, tem a relu, tem várias funções que você pode usar, que eu implementei. Então você pega o nome da função, né, e aqui ele vai pegar essa função e acionar com o valor da acumulação. A acumulação, na literatura, né, é chamada de potencial de ativação. E quando você passa sobre a função sigmoid, né, ou outra função que você estiver utilizando, né, você obtém de fato o valor da ativação. Então é isso, né? E para treinar, o ciclo de treinamento, ele faz umas validações dos dados, né? Aí ele tem a época, né? Porque o treinamento ele é sequencial, ele ocorre em várias épocas, né, em vários ciclos. Ele começa como sendo 0. Aí para cada amostra, ele vai calcular o erro, né, na camada de saída primeiro, fazendo aquela subtração entre o valor desejado e o valor real. Aqui ele vai criar um vetor para armazenar os gradientes dessa camada de saída, né? Então ele vai calcular aqui. Então aqui ele está fazendo isso, né, pegando as diferenças dos valores e multiplicando pela derivada da função de ativação. Após fazer isso, ele vai aplicar o backpropagation, né? Então ele vai começar a calcular os erros das camadas ocultas. Para fazer isso, ele vai começar pela última camada oculta. Então, a última camada oculta, né?
Aí para cada unidade dessa camada oculta, então ele vai percorrer cada unidade da camada seguinte, né, conforme mencionado nos slides ali na explicação. Ele vai pegar aqui o peso que conecta, né, essa unidade da camada seguinte com a unidade da camada oculta atual. Então, por exemplo, o J0 é a unidade 0. Para J0 ele vai percorrer J1, J2, J3, etc. Ele vai pegar o peso que conecta a unidade J0 com a unidade em questão da camada seguinte aqui nesse for. E o gradiente, então, vai ser o gradiente dessa unidade seguinte, né, multiplicado pelo peso que conecta ela. E aqui, então, você verifica também se tem uma função de ativação específica, né? Por padrão, ele usa sigmoid, mas se tiver outra função, ele vai aplicar aqui. Aqui eu tenho umas outras coisas de debugger que eu coloquei para eu debugar o código, né? E aqui que é a parte de atualização dos pesos, né? Como os pesos são matrizes, né? E os bias também são vetores. Aqui, então, você faz a atualização multiplicando o valor de learning rate, que é o que controla a intensidade das atualizações, né? Não vou entrar em detalhes, multiplicado pelo gradiente, né, desse peso, multiplicado pela entrada desse peso. E o bias, como ele não tem entrada, ele é similar, só que somente o gradiente. Eu coloquei vezes 1, porque ele não tem entrada. Então a derivada é 1, no cálculo, a derivada dele é 1, da entrada, né, porque ele não tem entrada. E é isso, né, aqui no final ele calcula o erro. E essa parte do código, né, que eu mostrei, pode parecer um pouco confuso, muita coisa aqui, mas é tudo que eu expliquei aqui também na explicação e nos slides, né? Então esse aqui é o projeto MLP Mini, né, que eu construí. No próximo vídeo eu vou mostrar ele funcionando, né? Por enquanto eu só mostrei a parte teórica, né, das explicações. Daqui debaixo da imagem, né, ele mostra também umas explicações de texto que eu não incluí nesse vídeo, né? Vocês podem ler aqui também. Isso não é muito conteúdo, né? Mas tudo isso pode ser consultado aqui e executado também. Vocês podem baixar isso aqui usando a função clone do Git, né, e visualizar o resultado, né, de como é que funciona.